Oi, povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tô chegando aqui agora para trazer a segunda parte do meu testemunho. Já aproveita aí para deixar o like, para se inscrever, para comentar, tá bom? Ativar o sininho das notificações. E, gente, eu quero começar aqui já fazendo assim um pequeno acréscimo no meu testemunho de quando eu tive aquele problema no pulmão. Eu falei que eu tinha que tomar remédio e tal, porque assim, depois de um certo tempo, de uma certa idade, aquela sequela que ficou da tuberculose, ela se agravou um pouquinho. Como assim? Toda vez que eu pegava um resfriado, ele evoluía para broncopneumonia. Então, assim, eu era obrigada a tomar antibióticos bem fortes, sabe? Porque durante esse período eu ficava com muita tosse, tinha muita secreção. Então essa foi a sequela que ficou, né, da tuberculose. Com o passar dos anos, esse sintoma, essa sequela foi se acentuando. Eu sofria bastante nessa época de inverno, mas graças a Deus, de uns 4 anos para cá, quando eu pego um resfriado, tem sido apenas um resfriado normal. Por isso que eu tinha comentado aqui, né, da médica, que quando eu chegava lá, ela sempre falava que eu tinha os remédios, tá bom, gente? Só para complementar isso daí, porque parece que ficou assim meio vago. Eu até gravei um outro vídeo contando, né, o testemunho com mais detalhes, mas o vídeo, não sei o que aconteceu, saiu sem som. Então eu resolvi postar aquele primeiro que eu tinha gravado mesmo, tá bom? Mas foi isso aí, né? Foi a sequela da tuberculose, então eu sempre fiz acompanhamento médico. Porque toda vez, né, que precisava de remédio, era sempre com a médica. E Deus é tão bom que depois que ela faleceu, eu acabei nem tendo mais esse problema assim tão grave como eu tinha, tá bom? Só para complementar isso daí. E a segunda parte é a parte de espera, gente. Quando Deus tem uma promessa pra gente, a gente espera. Tem promessa que se cumpre assim muito rápido. Por exemplo, a promessa da salvação. Você aceitou Jesus, você creu em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele morreu na cruz por nós. Você muda de atitude, você recebeu a salvação. Simples assim, toque de caixa. Algumas demoram uma semana, um mês, anos. Lembra de Davi? Davi não foi coroado rei, mas demorou 25 anos para ele realmente ter tomado posse do reinado dele. Abraão recebeu a promessa de um filho, e quanto tempo demorou, né, para cumprir essa promessa? Nem ele, nem Sara já tinha mais esperança, porque já estavam velhos, estavam olhando as circunstâncias, né? Por causa da idade avançada dos dois, falaram, esse mato não sai mais com ele não. Mas a promessa de Deus, ele cumpre. Então, depois de 20 anos e meio que eu fiquei casada, eu me divorciei. E eu tava fora da igreja, sabe, irmãos? Apesar que eu lutei muito pelo meu casamento, sabe? Lutei muito mesmo. Fiz tudo o que eu pude, inclusive participando de cursos na igreja, do Casados para Sempre. Eu fiz a minha parte, só que, né, do outro lado, o meu ex-marido, ele ficou na dele, ele não lutou pelo nosso casamento, enfim. Acabamos nos divorciando mesmo porque também eu estava afastada da igreja, e quando você está afastado, né? Eu tive um relacionamento, eu tive uma outra pessoa que a gente morou junto quase 4 anos. Por quê? Tava esperando sair o meu divórcio pra gente se casar. Mas enquanto não saía, né, a gente não esperou, a gente foi morar junto. E quando saiu o divórcio, a gente já estava separado. Porque, irmãos, foi uma escolha errada, sabe? Quando você tá longe da presença de Deus, você acaba tomando decisões e atitudes erradas. Mas assim, antes da gente se separar, eu já tinha voltado para a igreja, né? Eu já tinha voltado para Jesus. Todos os dias de manhã, quando eu estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, né? Que eu ia trabalhar em outra cidade, na cidade vizinha minha aqui, dando aulas, eu orava, Senhor, não deixa eu ficar assim longe do Senhor para sempre não.
coloco o desejo no meu coração de voltar para o Senhor. Eu tinha essa oração assim constante no meu coração e aprove o Senhor preparar uma casa, essa que eu moro, que eu passava assim para chegar nela, né? Passava sempre em frente de uma igreja e foi lá que eu me reconciliei com o Senhor. E passado mais ou menos um ano, essa pessoa, né, que a gente morava junto, a gente se separou. Porque não era plano de Deus aquilo, né? Você sabe, depois que passa o tempo, você percebe. E como eu já estava na igreja, falei, bom, agora é o seguinte, agora eu vou esperar em Deus, porque eu não quero ficar sozinha. Eu sempre falava pro meu ex-marido, né, o primeiro. Olha, se você morrer antes de mim, o meu luto é um mês, tá? Porque eu não nasci para ficar sozinha, eu não vou ficar sozinha. Então, depois que essa pessoa decidiu, né, que ia embora, essa segunda pessoa que eu morei com ela, eu falei, não, agora eu vou esperar no Senhor e fui orar. Mas eu achei assim, irmãos, que não ia demorar assim, o tanto que demorou, sabe? Porque, lembra que eu falei agora há pouco que eu não nasci para ficar sozinha, esse era meu pensamento? Mas no livro de Jó diz assim, que aquilo que eu temia me sobreveio. E o Senhor, Ele prova a gente nas áreas que a gente tem mais dificuldade. A minha dificuldade era ficar sozinha, porque eu não queria ficar sozinha, eu queria ter alguém do meu lado. E essa espera, irmãos, durou 10 anos. Uma década. Uma década. Coitado do meu pastor na época, o dia que eu tava meio assim, né? Tem promessa de Deus na vida da gente, a gente sabe que vai cumprir, mas tem dia que a gente fala, ai, tá demorando demais, não vai rolar, né? E eu ficava irritada, sabe criança, quando faz birra com o pai? Não quero, não vou, se você não fizer isso, eu não vou comer. Quando criança, né, vai no supermercado, lá a mãe não quer comprar uma coisa, por um motivo qualquer, se joga no chão, esperneia, faz birra. Era assim, tinha dia que eu fazia birra com Deus. Não quero ir na igreja hoje também. Ai, que Deus não me ama não, que se Ele me amasse, Ele ia deixar esperando tanto tempo. Mas esperei, irmãos, por 10 anos. E durante esse período, Deus, Ele ouviu a minha oração. E Ele atende, irmãos, do jeito que a gente pede, sabe? Então, peça direito as coisas pro Senhor. Quando você tiver pedido, olha, Senhor, eu quero algo assim, específico, seja específico. Por quê? Eu peguei e falei, Senhor, olha, eu quero uma pessoa, primeiro, que já seja convertida. Eu não quero converter ninguém, porque é muito difícil você levar alguém, né, pra igreja que não quer. Essa segunda pessoa, né, com quem eu morei, eu não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Então, eu peguei, né, coloquei lá, primeiro item da minha lista, que seja convertido, porque eu não quero converter ninguém. Segundo, que me ame, que me respeite como mulher, como serva de Deus, como esposa. Terceiro, que seja honesto, trabalhador, né, que não seja preguiçoso. Enfim, irmãos, eu fui assim, elencando tudo que eu queria, né? Os 3 itens principais foram esses aí. Então, eu falei assim, e outra coisa, eu também não quero conhecer ninguém na rua, não quero conhecer na igreja, você vai mandar na igreja que eu congrego. Por quê, irmãos? Os conselhos que a gente recebe, né? Você quer conhecer alguém como? Você não sai de dentro de casa, você quer o quê? Que caia de paraquedas? Você tem que ir pra rua, você tem que ir pra balada. Eu falei, mas não é isso que eu quero, não quero conhecer ninguém na balada. Né? Eu nem vou em balada, sou crente. Quero conhecer alguém na igreja. Você escolhe muito, não sei o quê. Porque nesse intervalo apareceram algumas pessoas, irmão. Alguns eram cilados, viu? Porque eu já orava assim, Senhor, é essa pessoa? Porque se for, permaneça. E se não for, você já tira da minha vida. E ó, do mesmo jeito que aparecia, sumia no ar. Né? Alguns pretendentes, assim, que apareceram, porque foram 10 anos, irmão, de espera. Durante esses 10 anos, apareceram algumas pessoas. Mas não eram, porque eu orava. O Senhor, Ele dá sabedoria pra gente saber escolher, Ele dá discernimento pra você saber se é aquela pessoa ou não. Então, assim, nessas pessoas que apareceram, nenhum era a pessoa que eu tava esperando. E foi difícil, sabe, esperar por 10 anos, assim, 10 anos morando sozinho. Porque, irmãos, eu passava mal, assim, quando eu tava atacada, né, que eu falei, de gripe, que virava bronquipneumonia. Teve um dia que eu tava aqui em casa com febre, não tinha
disposição para pegar um telefone para ligar para ninguém, com aquela febre. Eu falava assim, eu não quero ficar sozinho. Se eu morro sozinho aqui, até que alguém me acha aqui em casa, né? Mas enfim, Deus ouviu a minha oração e ele falou, olha, essa pessoa que você quer já nasceu. Mas ela não tá pronta ainda para você não, vai ter que esperar. E trouxe uma lá de longe, trouxe lá do norte de Minas, lá quase lá já divisa com a Bahia. E na época que eu comecei a orar, ele era muito jovem, ele era adolescente ainda. E depois, quando ele veio para a igreja, era a pessoa mais improvável da vida. Eu achava que era aquela pessoa. Primeiro, porque ele era muito jovem, muito mais jovem que eu. Segundo, eu olhava para ele e falava, não tem nada a ver. Eu nunca tinha olhado para ele como homem, essa que é a verdade. Eu olhava para ele como irmão da igreja, como um amigo. Eu nunca tinha olhado para ele diferente, sabe? E até que uma pessoa na igreja falou, Raquel, você já reparou aqui que tem alguém olhando para você aqui na igreja? Oi? Aqui? Não reparei não. Então observa aí ao redor que você vai ver que tem alguém aqui que vive te olhando. E depois disso, né, eu comecei a olhar, a ficar mais atenta assim e percebi as olhadas. Aí até perguntei para ela, falei, essa pessoa é? Falei, você tá louca, né? Sem chance. Mas assim, por ele ser uma pessoa muito tímida e a igreja era pequena, então a gente fez bastante amizade, aí a gente ia pro monte. E eu comecei a brincar, vou casar com você, porque ele era muito tímido, mas não tinha intenção nenhuma, irmão, sinceramente, eu não tinha intenção de nada com ele. Mas eu brincava, vou casar com você, não sei o que, cuidado com o que você fala, viu? Que a palavra tem poder. Vou casar com você, não sei o que, ele ficava tímido e falava, não vai nada. Sabe? Mas, enfim, acabou que a gente acabou namorando um tempo. Só que passou uns 2 meses, assim, que a gente tava namorando, aí eu cheguei pra ele e falei, olha, ô Ezequias, nada a ver. Vamos terminar, porque não vai rolar, não. Você é jovem, você tá começando a sua vida agora, você quer casar daqui 10 anos, eu já tô com a minha vida feita, né? Eu já quero casar logo, enfim. Melhor a gente terminar. Aí tá bom, a gente terminou, mas a gente ficou assim, uma semana terminado. Mas eu senti uma tristeza tão estranha, porque eu falei, por que eu tô sentindo isso? Fui eu que terminei com ele, eu acho que isso não vai dar certo. Né? Não era pra eu estar sentindo essa tristeza, não era uma tristeza normal, igual as outras. Parecia que era uma tristeza espiritual, assim, sabe? E aí quando foi no meio da semana, passou assim uns 3 dias depois, ou 2, Deus falou exatamente assim, você me pediu tanto, eu te dei, você tá jogando fora. Eu, oi Senhor, como assim? Essa pessoa é ela a pessoa? Eu falei, não, então se é, vou correr atrás, né, que aquilo que Deus dá a gente não joga fora. E aí, irmãos, eu cheguei, chamei ele e falei, olha, Ezequias, acontece isso. Deus falou assim comigo. Se você acha que eu sou a pessoa certa pra você, então a gente vai casar. Porque não vai ficar namorando uma vida inteira aí, né? A gente é falho, a gente é fraco, a gente é carne, a gente pode tropeçar. Então, se você gosta de mim, se acha que eu sou a pessoa certa pra você, a gente vai casar, tá bom? Vê aí se eu me encaixo dentro daquilo que você espera pra uma mulher, se eu me encaixar em 50% ou mais, eu sou pra você. 100% você não vai achar nunca, irmãos. A pessoa que eu queria pra mim, a maioria do que eu pedi, né, das qualidades, do jeito, Deus atendeu. Ninguém é 100%. Mas o principal, ele tem. Ele é convertido, né, ele é um homem caseiro, não gosta de balada, enfim, que me respeita, que tem um cuidado comigo. Então eu vi isso aí, sabe? E aí, gente, pra resumir a história, aí ele falou, tá bom, vamos casar, né? Teve um perrenguinho aí no meio, porque ele é o filho mais novo, a mãe dele não achava bom, né? Por causa da nossa diferença de idade, ele é bem mais jovem do que eu. Mas aí eu falei pra ele, olha, Ezequias, eu nunca vou pedir pra você escolher entre eu e a sua mãe, porque mãe é uma só.
E mulher se acha um monte por aí. Se você acha que eu sou a pessoa certa pra você, a gente casa, porque a sua mãe tá lá em Minas, você tá aqui. Enfim, eu nunca vou pedir pra você escolher entre eu e ela, mas você tem que ver o que é melhor pra você. Aí teve esse perrenguinho, ela não queria tal, mas depois acabou concordando, ela veio no nosso casamento e tudo mais. Só que ele falou assim, eu não quero casar na igreja. Eu falei, não tem problema. Mas, irmãos, vou falar a verdade pra vocês, eu morria de vontade de casar na igreja. Porque o primeiro casamento que eu tive, eu casei só no civil. Casei muito jovem, casei com 17 anos e a gente casou só no civil. E eu tinha o desejo de casar na igreja. Mas ele falou, não quero casar na igreja. Eu falei, tá bom, então a gente faz o seguinte, a gente vai casar no cartório, é uma sexta-feira, e sexta-feira era dia de culto na nossa igreja, né, na igreja que a gente congregava na época. E aí a gente pede pro pastor, né, pros pastores, abençoar a aliança, dar bênção e tal. Eu falei, tá bom. Irmãos, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando Deus, ele dá uma coisa pra você, ele dá por completo. Ele conhecia o desejo do meu coração. O meu desejo de casar na igreja. E nisso daí, que a gente vai casar só no civil e os pastores vão abençoar a aliança. Assim, durante o planejamento, que eu falei, eu queria, né, casar na igreja e tal. Aí ele concordou. Aí ele falou, mas não vou usar terno. Eu falei, tá bom, não tem problema. É verão, né, dezembro. Não faz mal, você só usa uma camisa social. Comprou o terno. Ele mesmo escolheu lá, comprou. Aí, irmãos, olha, teve tudo. Teve daminha de honra, teve a florista, teve tudo. Eu casei, né, na igreja, não casei vestido de noiva, né, irmãos? Porque eu tenho simancol, né? Eu vou deixar umas fotinhas aqui do meu casamento para vocês verem, do civil, da igreja. Porque Deus é assim, Deus ele faz tudo muito melhor do que a gente pensa. E teve muita gente que não levou fé no nosso casamento. Imagina, isso não vai dar certo, né? Porque a nossa mentalidade, segundo as pessoas, ela é muito diferente, né? Mas, irmãos, eu sou muito jovem de cabeça. Eu sempre brincava com uma amiga que eu tenho, assim, uma amiga muito querida da adolescência, aquela amiga da vida, sabe? A gente sempre falava assim, nós vamos estar com 90 anos ainda, né, usando mini saia. Porque nós nunca vamos envelhecer. Claro que o corpo envelhece, né? Mas a mente não. E a gente tem a renovação do Espírito Santo. É claro, irmãos, que a gente é convertido. Eu uso roupas jovens, mas é claro que eu não uso mini saia, né? A gente tem simancol, a gente, né, sabe se posicionar, sabe se vestir de acordo com a idade, enfim, mas a minha mente é muito jovem. As pessoas até falam que parece que é o contrário, parece que o Ezequias é o velho e eu sou a jovem da história. Mas a gente se dá muito bem, a gente concorda em tudo. Por isso que é muito importante você casar com alguém que professa a mesma fé que você. A palavra de Deus fala do jugo desigual. E tem muita gente que acha que jugo desigual é diferença de idade, é diferença de posição social. Não é, irmãos. Jugo desigual é diferença de fé. Uma pessoa casa com outra pessoa que professa uma fé diferente. É igual um católico casar com um crente ou um espírita. Não vai dar certo. Por quê? Porque a crença é diferente. Então, assim, tem coisas numa religião que não tem na outra e que a pessoa não concorda. Aí no dia de ir pro culto, um vai para um lado, o outro vai pro outro. E acaba que um acaba desgostando o outro e sempre vai assim. Ou vai haver uma separação, ou um vai passar para a religião do outro, porque não vai dar certo. Então, quando eu pedi pro Senhor, o primeiro item era, Senhor, eu quero uma pessoa já convertida. Porque eu não quero converter ninguém. Eu não quero que ninguém me desconverta. Entendeu? Então, assim, a gente tem a nossa diferença de idade, assim, mas nós somos tão companheiros, tão cúmplices um do outro, que a gente passa de boa. E quando, às vezes, as pessoas, né, que não conhecem, não tem ideia, falam, é seu filho. A gente dá risada e fala,
A gente dá risada, eu não tive problema nenhum com isso. Eu falei pra ele. Outra coisa muito importante é a gente colocar as cartas na mesa, né? Falar, olha, a gente vai passar por esse perrengue, você é mais novo que eu, vão achar que você é meu filho, tá tudo bem pra você? Porque eu tiro isso de letra. Tá bom pra você? Você vai dar conta? Ah, pra mim tá tranquilo. Outra coisa, eu não posso te dar filhos. Você vai querer ter filho? Então, se você quiser ter filho seu biológico, eu não vou poder te dar. Então, a gente vai ter que adotar. Se quiser, não quero, não, nem que pensei em ter filho. Então, irmãos, assim, a gente conversou bastante sobre as possibilidades, sobre as impossibilidades, sobre o que era viável, sobre o que não era, os perrengues que a gente ia passar, as dificuldades. A gente conversou tudo isso antes. E a gente tá aqui, ó, graças a Deus, esse ano, vai fazer 7 anos já que a gente casou em dezembro, a gente tá muito bem, graças a Deus, congregamos junto, ele faz parte do grupo de louvor, ele toca instrumentos de corda. Eu costumo assim brincar, falei, gente, Deus é tão bom, que além de todas as características, né, que eu pedi para uma pessoa, o caráter que eu pedi para Deus uma pessoa, ele veio com um bônus, porque ele ainda toca, ele tem uma música que eu gosto muito, que de vez em quando ele toca pra mim, não, né, entre eu e ele aqui. Não posso fazer muita propaganda dele não, viu, irmãos? Sabe como é que é, né? Mas é brincadeira, viu? Mas assim, eu falo, ele veio com um bônus, que além de ele tocar, ele ainda tem olho verde, olha que chique. Mas então, irmãos, Deus me curou várias vezes, Deus fechou a minha cova várias vezes, Deus me tirou lá da Bahia, de um lar, né, com infinitas dificuldades, me trouxe para São Paulo, fui muito bem criada, muito bem educada, estudei, fiz 2 faculdades, casei, tive meus filhos, já tenho 2 netos, tô casado agora, novamente, meu casamento é uma bênção. As coisas materiais que eu queria conquistar, eu conquistei, entendeu? Eu sempre fui muito grata a Deus, eu sempre sou muito grata a Deus por tudo que Ele me permite viver, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me dá. Eu não sou rica, mas eu sou princesa, eu sou filha do rei. Aham. Minha maior riqueza não tá aqui, porque nesse mundo, irmão, tudo vai ficar, né? Tudo aqui é passageiro. Eu quero ter coisas eternas, né? Quero ter o meu lar celestial garantido. Essa casa que eu moro é uma casa simples. Deus me deu condição de comprar, a casa é minha, a gente tem o nosso carrinho, ele tem a moto dele, né? Nós somos abençoados. Ele tem saúde, eu tenho saúde. Irmãos, eu me considero uma pessoa muito saudável, com todas as dificuldades que eu já tive, por tudo que eu passei. Tô aqui, glória a Deus, sou muito feliz. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Sou grata a Deus pela eternidade, sabe? Por absolutamente tudo, sou grata a Deus. Então, esse aqui é o meu testemunho, né? De espera, irmãos, espera no Senhor. Sabe aquele salmo? Esperei com paciência no Senhor. Tinha dia que eu estava, Senhor, apressa, ouvi a minha oração, me responder. Porque nós somos falhos, somos humanos, né? Temos necessidades. Então, às vezes eu ficava meio desesperançada. Falava, será, Senhor, que não vai chegar meu dia? Mas o meu dia chegou, gente. E passou tão rápido. Agora eu falo, gente, já passou. Foram 10 anos de espera, mas agora eu vejo, nossa, nem foi tanto tempo assim. Que são 10 anos, né? Perante a eternidade, não é nada. E ele é uma pessoa super bacana, super companheira, se dá muito bem com os meus filhos, se dá muito bem com os meus netos, sabe? Eu me dou bem também com a família dele. A mãe dele, que não queria que a gente casasse hoje em dia, ela é um amor de pessoa comigo, sabe? E fica me dando presente. Tem presente lá que ela já comprou pra mim, tá lá em Minas, falou que só vai me dar no dia que eu for lá buscar. Então é isso, irmãos. Tô muito feliz com Deus. Esse é o meu testemunho de vida. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer ainda na minha vida, sabe? E o meu desejo é estar no centro da vontade do Senhor. Então, era isso. Espero que o meu testemunho de vida edifique a vida de vocês, que faça com que quem esteja passando por uma dificuldade,
né, por um problema de saúde, por um problema de depressão, por um problema, seja do que for, Deus tem resposta. Deus tem solução. Deus tem vida e vida em abundância. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, creia que Deus está contigo. Nós não estamos sozinhos. A palavra fala 366 vezes que Deus está conosco. Sabe, Deus é tão perfeito que ele lembra até o ano bissexto, né? O ano que tem 366 dias, tem lá na Bíblia, 366 vezes. Eis que estou contigo. Então nós não estamos só. Nós temos a melhor companhia, que é a presença do Espírito Santo que habita em nós. E Deus. E Jesus, que falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28. Nós não estamos sós. Jesus, nosso melhor amigo, nosso Salvador, está conosco. Tá bom? Então, creia, tenha esperança. O Deus que é na minha vida é na sua também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que têm mais intimidade com Ele. É só isso. Beijo, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.